Agora, eu fico pensando, Ana, no seguinte, nessas últimas semanas, né, que tinha hostilidade, né, dos Estados Unidos e também de Israel contra o Irã, como sempre, né, mas o Irã está disposto a negociar, estava, né, em negociações com os Estados Unidos e Israel ataca o Irã em meio a negociações, né? Tinha para a semana que vem previsto mais uma rodada, se não me engano, em Genebra, né? Não, em Viena próxima, né? Quer dizer, agora não tem mais sentido, né? Mas aí eu te pergunto, a liderança, né, iraniana, ela também disse o seguinte: olha, Israel vai ser atacado, né? A gente vai botar para quebrar, digamos assim, para cima de Israel. Você acredita que seja possível um ataque bastante destrutivo do Irã em Israel? Acredito. Eu acredito, e isso já se viu lá nessa guerra aquela guerra de 12 dias, né, em que os Estados Unidos ali atacaram, Israel também, o Irã, e houve uma retaliação. Neste momento, Irã já atacou bases militares, isso é muito importante frisar, né, dos Estados Unidos, no Bahrein, no Kuwait, no Catar, no Emirados Árabes, aí já tem uma lista. Ou seja, o Irã tem demonstrado capacidade responsiva, capacidade de resposta militar e bastante sofisticada, porque até por isso que a gente acabou de falar, né? Eles têm um alvo, são alvos militares e conseguiram. Agora mesmo eu estava vendo imagens do Kuwait, eu vi que vocês mostraram imagens também dos Emirados Árabes, então eles têm uma capacidade, sim, de infringir alvos israelenses com força, né? A gente sabe que há uma superioridade incontestável dos Estados Unidos, de Israel, né? Isso a gente é de domínio de todos, mas talvez haja aí uma subestimação também dessa capacidade iraniana, né? E você falava, no comecinho da sua pergunta, você falava que estava vendo a negociação, né? E isso é mais um absurdo, né, de todo esse processo, porque o Irã sempre esteve disposto a negociar, sempre, desde aquela época que vocês lembram que o próprio Celso Amorim era o nosso chanceler no governo Lula, que houve a montagem daquele acordo, né? Quem chutou aquele acordo, quem desfez aquele acordo foram os Estados Unidos. Depois daquilo, houve uma tentativa, eu lembro que via Angela Merkel ainda, de retomar o acordo. O Irã sempre esteve disposto a negociar, a sentar na mesa de negociação, colocar seus diplomatas. Nunca houve um fechamento para as negociações. E isso é mais uma face abjeta e indignante, né, dessa supremacia, né, que os Estados Unidos, junto com Israel, se arvoram, né, para impor ao povo, né, o sofrimento. E aí a gente está vendo, eu vi a entrevista anterior também, a gente vendo aí alvos como escolas, com meninas. Mais uma vez a gente vai ver essa especialidade deles de matarem crianças, né, como foi a questão em Gaza. Então, essa é uma constatação, são fatos, né? Posso fazer uma pergunta aqui, Ângela? Claro, Vinícius, estamos juntos aqui, somos dois perguntando. Bacana. Primeiro, só para você contar para as pessoas aqui, viu, Ana? Estão perguntando do seu sobrenome, se é coincidência ou se é de gente famosa na história do Brasil. Daqui a pouco você conta, tá? Cavaleiro da Esperança. Vamos ver se tem a ver ou não, gente. Agora, eu quero te perguntar, viu, professor? Eu sei que a senhora é uma estudiosa das relações internacionais aqui no nosso subcontinente da América Latina também, né? E uma pergunta que eu fiz ao Rodrigo Durão, refaço a senhora também, porque preocupa muita gente aqui. Só antes, um elogio da Lucinda para você aqui. Bom ouvir a análise da Ana Prestes. Beijo, Lucinda. Obrigado por contribuir com o jornalismo independente do DCM. Estamos longe da meta, gente. Membresias e perguntas, entrevistem conosco os convidados. O Gado também pode. Olha, professor, eu quero perguntar a mesma pergunta que eu fiz para o Rodrigo. Se devemos temer pela soberania de Cuba,
de Colômbia, se elas poderiam ser países aí que poderiam eventualmente ser a bola da vez de Donald Trump nessas intervenções internacionais violentas que ele tem promovido ao redor do globo. Muito bom, Vinícius. Obrigada, e Lucinda. Eu vi várias pessoas aqui no chat que acompanham a gente lá na Fórum também, porque eu estou lá na Fórum. Esses dias estou de férias, mas volto em março. Estou lá na apresentação do Fórum Café. Aí a Graciela está lá sempre com a gente também. Eu vi a Valdinez Baiana. Muita gente que está aqui também está com a gente lá na Fórum. E o sobrenome eu sou neta, com muito orgulho, viu, do Prestes e da Maria, né? Esse casal revolucionário, Luiz Carlos Prestes e Maria Prestes. E, bom, Cuba e Colômbia, né? É importante a gente colocar esse tema, porque nós também estamos sob cerco, né? A América Latina e o Caribe, neste 1 ano e 1 mês do governo Trump, especialmente. Não que o governo Biden também já não tenha deixado. Primeiro que o governo Biden não reverteu as mais de 200 medidas de incremento da lei Helms-Burton contra Cuba no seu mandato. Depois, Biden também aumentou a tensão na região do Essequibo com a Venezuela. Depois, Biden também colocou o Comando Sul para morar na Argentina, né, para aproveitar o governo do Milei para também ali posicionar melhor militarmente os Estados Unidos no Cone Sul. E aí veio o Trump, né, 1 ano e 1 mês atrás sua posse, e aumentou sobremaneira o cerco aqui na nossa América Latina e Caribe. Tem uma nova estratégia de segurança que a gente tem chamado aí de doutrina Donroe, né, que é o Monroe com Donald, né, com Donroe. E a gente viveu, né, teve que viver e enfrentar, né, Ângela, um cerco no Mar do Caribe, com bombardeio de embarcações, sem nenhuma justificativa, saber quem estava sendo, as pessoas mortas ali, assim, completamente cenário de guerra, né, aqui na nossa América Latina e Caribe. O ataque à Venezuela com o sequestro do casal presidente e primeira-dama Nicolás Maduro e Cília Flores, que também a Cília é deputada, ela não é só primeira-dama, ela é uma dirigente política também na Venezuela. Tudo isso sob o comando do Marco Rubio, no Departamento de Estado, desde o primeiro momento, Vinícius e a Ângela aí, quem nos acompanha, em que o Marco Rubio foi elencado, né, foi ali nomeado para o Departamento de Estado, já se sabia, né, que a América Latina, o que se podia esperar na América Latina e no Caribe, especialmente Cuba, porque ele tem até quase uma questão pessoal para derrotar a Revolução Cubana, para derrotar a liderança da Revolução Cubana, e a sua base, né, eleitoral, ela foi formada ao longo de anos nisso, né, nesse ataque a Cuba, a Venezuela, mas especialmente a Cuba. Então, eu diferenciaria, viu, Vinícius, até a questão de Cuba e Colômbia. Eu acho que são 2 níveis diferentes. Com Cuba, eles estão promovendo um genocídio econômico, como os cubanos têm falado, um estrangulamento extremo da possibilidade de sobrevivência na ilha. Então, isso é notório. Poucos países têm conseguido confrontar isso, né? Então, um grande salve ao México, a Cláudia Sheinbaum. Dizem que agora os russos vão tentar entrar com uma embarcação com petróleo, mas há um requinte de crueldade com relação a Cuba por parte do Trump, e mais ainda do Marco Rubio, e parece que o Trump deu carta branca para o Marco Rubio para fazer o que quiser aqui na América Latina, né, e no Caribe, especialmente com relação a Cuba. Sobre Colômbia, eu vejo movimentações muito parecidas do governo colombiano e brasileiro, no sentido de colocar a diplomacia para contornar os ataques do Trump, né? Então, vocês com certeza acompanharam aqui pelo DCM, cobriram a reunião do Gustavo Petro com o presidente Trump lá na Casa Branca, né, nos Estados Unidos. Agora o Brasil está preparando também uma reunião do presidente Lula agora em março, né, com o Trump. Então, houve uma certa neutralização, mesmo que mínima, nos ataques, porque
o Trump estava falando que o Petro era um chefe narcoterrorista, o presidente narcoterrorista da Colômbia, estava nesse nível, né? E que a Colômbia poderia ser também alvo de algo parecido com o que é a Venezuela, mas a Colômbia, aquilo que a gente viu no Brasil, por exemplo, depois do tarifaço do 9 de julho, né, houve uma reversão da situação com o Trump, e com a prisão do Bolsonaro e tudo mais, deu uma neutralizada ali também. O que a gente está observando na Colômbia é que muito provavelmente o Iván Cepeda vai vencer as eleições. E pode vencer até no primeiro turno, né? Ontem teve um ato gigantesco na Praça Bolívar, em Bogotá, de encerramento de uma parte da campanha, porque as eleições parlamentares são antes, né, são agora, já, dia 8, no Dia da Mulher, né, Dia Internacional da Mulher. Então, eu acho que os Estados Unidos também estão... e aí é um grande incógnito que vocês estavam falando na entrevista anterior. Como vai ser a intervenção dos Estados Unidos aqui nas nossas eleições, né? Então, os Estados Unidos, eles jogam papel ali na Colômbia, mas há um apoio popular muito forte ao Petro nesse final de mandato dele e ao seu candidato, que é o candidato do Pacto Histórico, que é o Iván Cepeda, que é figura histórica também na Colômbia, filho de um dirigente da UP que foi brutalmente assassinado na Colômbia. Então, tem aí elementos diferentes, não sei se eu fui clara assim, na minha análise, com relação a Cuba e com relação à América do Sul, Colômbia e até o Brasil também, nos ataques do Trump.